Minha saudação especial a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast. Estamos chegando ao número 197. É isso, meu irmão João Gabriel? Confirmado, Ninja, pelo Ibope e pela PM. Com a... O Ibope e a PM porque às vezes eles convergem um pouco, né? A auditoria confere aqui tudo, 197. Pela Lotep também, tá tudo conferido. Inclusive, aqui. há pouco estávamos olhando aqui os primeiros episódios, então como tudo mudou aqui, né, meu irmão? Os tempos das vacas magras. Mas você tá até mais bonito, Ninja. Muito obrigado por esse elogio. Tava parecendo Tartaruga Ninja. Era mesmo? Tava meio complicado a situação. Agora tá perfeito. Tá melhorando. Tá melhorando. Né? Mas eu não fiz harmonização artificial. Não. Você fez harmonização? Não, a única coisa artificial aí são os dedos que você comprou. E que você também comprou. Mas o resto... Dr. Jackson. Aí, faz o Pix, Dr. Jackson Charles. Trabalhando por falar em fazer o Pix. Diga aí, nossos amigos do aí. Delta Café, da 083 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, da espetacular Cachaça Serra de Areia. Também trabalhamos em nome do El Compadre Mexicano e também da espetacular, da maravilhosa, a deliciosa, espetacular Hara Coxinha. Faz o coração com a Hara Coxinha, né? Isso aí, João Gabriel. Isso. E o NinjaCast, como sempre, conversamos sobre diversas tendências. A gente conversa sobre economia, já trouxemos vários médicos aqui, falamos também sobre a vida política e falamos sempre sobre algo que é muito interessante, o mercado. A gente fala sobre venda e também cases de sucesso. Histórias, né, Ninja? Isso. Todo mundo tem uma história para contar bacana, E tem histórias de sucesso. Isso. A gente, graças a Deus, tem trazido aqui nos nossos episódios personagens que movimentam o mercado paraibano. E hoje temos a honra de conversar com quem? Conta pra gente. Anuncia aí pra gente nosso convidado especial. O cara tem um sobrenome forte. O nome dele é forte e o sobrenome é mais forte ainda. Otto Hoffmann. Ele é coach e também um cara especialista em mercado. Tem uma vivência relacionada ao mundo das vendas, desenvolvimento de marcas, trabalha também muito com a parte em construção de imagens pessoais, de empresários, e a gente tem muita Era bom a coisa gente boa. entender essa especialidade, porque coach é uma coisa genérica, ele é um mentor, faz mentoria, mas de que área? Vamos lá. Na verdade, essa palavra coach, ela tá saindo de moda, né? Hoje, as pessoas, você vê muito poucas pessoas falarem de coach, né? Na verdade, a internet, ela te proporciona cada um dar a sua opinião, né? Você vê hoje a internet, todo mundo hoje fala de alguma coisa ou dá opinião. Mas, na verdade, o mercado é muito mais difícil do que isso. Não é só ser coach. Você tem que se profissionalizar muito. Você tem que procurar muito conhecimento. As pessoas hoje estão esquecendo de procurar conhecimento e ela vai naquele de pega um daqui, pega um dali e dá sua opinião. Então, hoje, eu tenho conversado muito com o pessoal e pouquíssimas pessoas têm estudado sobre mercado, sobre vivência, sobre percepção, qual é a tendência hoje. Né? Tá muito no achômetro, né? E, na verdade, não tem nada disso. O mercado hoje é um mercado extremamente veloz, mudança o tempo todo. Podcast hoje, segundo os estudos, vai ser o único e o primeiro meio de comunicação no futuro. Não vai existir outro. E se você for ver hoje, você começou, o quanto vocês evoluíram hoje, vocês vão ver o quanto vocês já mudaram a cara. Por quê? Porque o mercado ele já força você a fazer isso, sem você perceber. Naturalmente se rende. Sem você perceber. Você sabe quando é que você vai perceber? Quando você olha para trás. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam olhando. Tá fazendo esse exato exercício. Exatamente. Como você evolui. Mas você não evolui porque você... Evolui porque o mercado, ele te força a fazer isso. Se você não melhora, você cai no esquecimento. Né? E esse é o grande case hoje de sucesso. Você tá sempre se atualizando. Né? Você vê hoje... Vamos falar da parte de vendas hoje. Não existe mais vendedor. Existe consultor. Vendedor hoje é tirador de pedido. Um vendedor que ele é tirador de pedido, ele tem dia e hora para morrer. Que se você não conhece hoje, se você não estuda seu concorrente, como é que você vai vender? Antigamente não, você tinha um produto e os produtos, se você, não da época de vocês, mas na época do meu pai, do meu avô, o mix era muito curto. Você tinha 3, 4 marcas de goiabada. Hoje você tem 500. Se você for hoje para Salgadinho hoje, que é um dos cases meu de sucesso hoje, eu te falo aqui, só no raio de 200 quilômetros eu tenho para mais de 25 empresas de Salgadinho. Como é que eu vou sobressair em cima disso? Né? Vai qualidade, a imagem. Então é o que eu falo muito para quando eu vou conversar sobre vendas.
Tem que estudar a concorrência. O vendedor que não estudar hoje, ele não tem sucesso. Como é que eu vou falar para vocês hoje de venda se eu não estudo o meu concorrente? Como é que eu posso afirmar que meu produto é melhor do que o concorrente se eu não estudo o concorrente? Só que as pessoas elas não estão disponíveis, nem querem fazer isso, né? Elas se concentram só em vendas. E venda é simples. Eu te vendo o meu produto pela primeira vez, mas e o segundo pedido? E o terceiro pedido? Esse é que está a questão. Tem a ver também com a entrega, né? Com o resultado. Tem que dar resultado, né? Olha, tem que cumprir o que tá prometendo. eu falo que dentro de uma empresa ou dentro de uma venda, ela não se dá só na venda. Ela começa na matéria-prima. Se você consegue comprar uma matéria-prima de qualidade e com preço justo, você consegue ter rentabilidade. As pessoas elas esquecem muito isso. Vendas ou qualquer coisa na sua vida são processos. Muita gente ela atropela processos. Ela passa, coloca o dinheiro primeiro de tudo e esquece que o dinheiro é uma consequência de um processo, de um trabalho seu. Otto, você pensa no dinheiro, eu penso. Mas se eu não fizer o processo, eu não chego no meu dinheiro. Qual é o processo? Isso é para a vida inteira. Se você quer ser vendedor, você tem que ter técnica de vendas, né? E eu falo para vocês hoje, e vocês gravem isso aqui daqui a 20 anos, não sei nem se eu vou estar vivo, vocês vão colocar, mas eu vou falar aqui daqui a 5 anos, que já é hoje. A maior profissão é vendas. Você se vende. Você se vende. É verdade. O médico se vende. O médico não se vendia. O médico era médico, pô. Quem é médico? Fulano de tal, meu sobrenome tal, sua mãe ia porque ele atendia sua mãe, e aí vinha avô, pai, tal. Hoje não, cara. Com as plataformas digitais agora, comunicação direta com o cliente, né? Acabou-se, né? Não desmerecendo, mas tem muita gente aí que não é boa, mas é excelente no marketing digital. E se vende. E o que é Né? necessário para ser um bom vendedor? Eu sempre vou falar, vendas, você nasce para venda. Não é todo mundo que vai ser um grande vendedor. Por isso que existem pessoas que passaram a aprender a vender. Mas por trás tem alguém que está ensinando. Por trás tem um profissional que fala, olha, vem cá, você não precisa treinar. Vai de supetão, fala aquilo que você sabe. Ó, vamos fazer isso, olha, o antes e o depois. Tem muita gente que não sabia fazer isso. Tem muito médico, muito profissional liberal hoje que não sabia, mas sabe, hoje é craque. Quantos médicos, eu vou insistir em médico, porque hoje, quantos médicos hoje tem um pessoal por trás dele, fazendo a mídia dele? Isso é venda. O cara é muito bom, mas não é visto. Social media. Não é visto. Quem é visto é lembrado. Não adianta você ser bom hoje, porque eu não vou vender você. Né? Você tá hoje, o celular, ele faz isso. Ele tanto constrói como ele derruba. Opa, faltando bateria. Então, assim, existe. Se a gente for para o segmento da mídia, é uma venda. Se a gente for para aquela venda olho a olho, é diferente. Se você vai para um supermercado hoje e vai vender, o que é que domina hoje o mercado? Atacarejo, é isso? Como é que você está observando esse crescimento, né, no mercado paraibano e nacional? E você acha que existe uma tendência que pode acontecer de assim, asfixiar os pequenos? Porque o grande ele entra com uma capacidade de investimento altíssima, dando muitas vezes a regra do mercado. Como é que você observa essa situação? Bom, a gente vai fazer uma comparação rápida. Farmácia e eles. Você lembra como era a farmácia? Toda esquina tinha uma. E aí hoje ela foi diminuindo. Hoje praticamente só tem 3 hoje. Ficaram as maiores redes, né? Por que Por trás dessas grandes redes de supermercado, de farmácia, tem uma distribuição. Poder de compra. Lembra que eu falei isso para você? Poder de compra. Uma operação logística, vamos dizer. Eu vou falar da rede Farma. A rede Farma, ela tem mais de 60 lojas. Rede Farma é uma marca paraibana? Paraibana, Campina Grande, né? Campina Grande. Você fala assim, cada loja compra? Não. Tem um centro de distribuição que compra. Então eu vou pegar aqui um Ara 2, que é um losartame para pressão. Uma caixa, ela custa R$46. Eles vão comprar 1 milhão de caixa. Vai sair a R$9. Poder de compra. E ele compra. Olha só o processo como é que é. Aí eu vou levar isso para o cash. Eles compram no CD. O CD tem incentivo fiscal. Esse CD alimenta as lojas. De que forma? Vende para as lojas. Com um percentual muito baixo, só para manter a operação,
Então ela vai pegar esse 1 milhão de coisas e vai distribuir para quantas lojas? Eu tenho 50 lojas. Tá, cada uma essa vai comprar, uma vai comprar, sei lá, 100 caixas, outra 100 e assim vai alimentando. E essa daqui paga aqui. Mas quem é o poder de compra? O CD. Porque o CD, centro de distribuição, ela tem incentivo dentro do estado. Todo centro de distribuição ela tem o poder de ter um benefício, porque ela traz renda. Agora vamos projetar para os cash. Cash é nada mais do que nada menos atacadão, né? Esses atacados que a gente está acostumado, que a cada esquina você vai ver um. Vamos falar de cada um. Tudo começou com atacadão. Visão do atacadão. O atacadão viu que antigamente era muito restrito o mix. Né? Você ia lá, só tinha uma marca de feijão, a mais barata. O sabonete não era tanto hoje. E eles começaram a entender que essa loja, que era sem ar-condicionado, com piso Mais simples, né? de cimento batido, eles começaram a falar o seguinte: eu quero começar a trazer o pessoal que compra no supermercado de bairro. Um menor preço. Tá? Eu quero esse público. E até a estrutura de um supermercado desse, de um atacadão desse, é a É. estrutura meio de CD, né? Parece um Aí CD. foi o que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia. Eles simplesmente começaram a fazer o seguinte: o piso é outro. A estrutura é outra. É mais limpo. É ar-condicionado. E começaram a aumentar o mix. Um atavarejo desse, ou um cash desse hoje, eu vou chutar aqui, mas é bem próximo. Uns 20 mil SKU. 20 mil produtos diferentes. Então hoje você lança aí hoje um produto que está na televisão, tá lá já. Não é mais restrito só do supermercado. Eu vou colocar Carrefour, Pão de Açúcar. Não. Agora, existem alguns produtos que eles não têm interesse. Trabalhar com queijo importado, eles não vão fazer isso. Porque não é o público dele. Por que eles crescem tanto? Né? Um cash desse, eles faturam em média entre 16 a 25 milhões mês, cada um. O ponto de equilíbrio deve ser na faixa de uns 18 milhões. O ponto de equilíbrio, daí para frente é lucro. Só que o poder deles de compra é muito grande. Né? Eles têm um centro de compra, que aí como é que se divide isso, subdivide isso? Até isso existe uma forma. São regionais. Então, vamos falar só do Nordeste. Existe um centro de compras na Bahia que ele atende só a Bahia e Sergipe. Bahia é uma coisa absurda. Absurda. Então, eles atendem só ali. Então, para você vender para essas lojas, que vai, no mínimo, total, deve dar umas 40 lojas, só do Atacadão, fora Mateus, fora Açaí, dentro da Bahia, e você vai para um comprador. E cada comprador é num segmento. Então, se você vai no segmento de bomboniere, que é aí você doces, salgadinho, uma chips e tal, é uma compradora. Preparadíssima. Preparada. E não é assim, é uma menina de 30 anos, 27 anos, senta na sua frente e lhe dá um nó. Porque eles entendem que eles têm a força. E eles realmente têm a força. Eles têm o poder. Eles têm as lojas. Eles têm os clientes. Então você, como fornecedor, você tem que ter o privilégio de estar lá dentro. Porque eles falam assim, é aqui que eles vão comprar. E não é todo mundo que está vendendo. E eles escolhem. da compra também, né? Não, sem dúvida. Então, como é que se dá isso? Quando você vai... Então, só resumindo, aí eu volto para... Você tem um regional aqui. Aí você vai para a regional Recife, ela compra Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Quantas lojas do Atacadão? 42. Quantas lojas do Açaí? 29. Quantas lojas do Mateus? Aqui tem 11, Recife tem quase 20. E crescendo cada vez. Então, como é que se dá isso? Você vai para uma compradora em Recife. Ela fala, Otto, eu quero comprar 1,5 milhão de salgadinho. 1,5 milhão de salgadinho, vou chutar aqui quase 20 carretas. Porque é um produto de valor agregado, baixo e volumoso. Mas eu preciso de uma verba para eu comprar teu produto. E eles pegam essa verba e usam no produto para fazer vendas.
Então eles compram 1 milhão de salgadinho. Para eu vender 1 milhão de salgadinho fora dos caches, a distribuidor e tudo mais, o melhor distribuidor compra 200 mil reais. O outro compra 100. Então vai somando. O esforço que eu tenho que fazer para visitar um lado, visitar outro, sair de um estado, vai para o outro para vender 1 milhão. Quando, na verdade, quando eu estou na frente de um cache desse, os caras dão uma pancada de 1 milhão. Quem não quer estar num cache desse? Eles pegam aquele ali, você tem uma logística pesada, porque pode ser de 2 tipos. Você entrega no CD, que eles têm o centro de distribuição, que do grupo Atacadão é ali em Garaçu, que alimenta todas as lojas de Pernambuco. João Pessoa tem, mas eles preferem ser loja a loja. Então você entrega loja a loja. Em Rio Grande do Norte, aquela primeira cidadezinha que é de Natal, é Parnamirim. Tem uma loja logo quando você entra do lado esquerdo. Ali é loja e CD. Se você me perguntar, eu sei de todas as lojas, em todos os lugares, quantas lojas tem em cada estado desse. Porque eu estudo isso o tempo todo e eu vendo para eles. Então, assim, você imagina, ele pega 1 milhão, distribui para essas lojas, né? Para essas lojas que ele tem. Então, cada loja dessa aí, ele tem um poder. Mas esse poder de venda vem da onde? Na hora da negociação lá, que é um absurdo. Eu estou falando de uma empresa que trabalha com salgadinho. Se você for para carne, um frigorífico, cara, são milhões. Mas me diz uma coisa, esse setor, a gente tem um caso aqui específico na Paraíba, todo mundo deve saber, não vou falar da marca aqui, mas teve uma marca que era um presente de uma grande multinacional. Sim. Que tinha até uma marca mais nacional aqui, que tinha vários pontos aqui em João Pessoa. Inclusive foi vendido agora e compraram aqui na BR, tinha no centro, tinha a Castro Pinto ali em Jaguaribe ali. Você fala supermercados. Era um grande grupo, né? Eu vou dizer o nome. Walmart e Bom Preço. Eram grandes supermercados que a gente tinha aqui forte, né? Inclusive regional também, nacional. Como é que uns caras desses quebram? Vamos lá. É má gestão? É um erro operacional? O que faz uma marca dessa quebrar? Vamos lá. Primeiro que eles não eram atacados. É um supermercado normal. É um supermercado normal. Só para vocês terem uma ideia hoje. Pão de Açúcar, Carrefour. Vamos transformar isso agora para vocês vão entender. Carrefour, Atacadão. É do grupo Atacadão. Pão de Açúcar, Açaí. Então, agora vocês entendem de onde foi que surgiu. Eles se readaptaram ao mercado. Como era que era antes? Pão de Açúcar, Bom Preço, Carrefour. Certo? Eram os maiores. Eram os maiores. Pão de Açúcar, Carrefour. Entenderam que essas lojas elas são importantes, mas já venderam a metade. Certo? Verdade. Por quê? Eles foram para onde? Pro cash. Por que o cash? Olha só, o cash ele tem um custo lá embaixo. A margem é pouca, é pequena em relação ao... Eu vou colocar aqui, vamos fazer uma comparação de distribuidor. Eu tenho um distribuidor hoje que ele me compra. Então, ele me compra um produto a R$1. Ele tem os custos dele. Quais são os custos dele? Operacional, pessoal, lucro e tudo mais. Então, eles vão colocar no mínimo aí, por baixo, 40%. Então, ele pega meu produto, 40%, 1,40. Concorda? Concordo. Então, tá. Ele vai vender para quem? Para um estabelecimento e o estabelecimento vai vender para o consumidor final. Exato. Você concorda? Concordo. Então, na hora que vai para o estabelecimento, o estabelecimento, para sobreviver, ele vai botar mais 30%. No mínimo. 20%. Mas entre 20% a... Então, o meu produto que custava R$1, ele sofre 40% e mais 30%. Quando você soma, meu salgadinho vai lá para R$2. Ok? Então tá. O mesmo preço que eu vendo para o distribuidor, eu vou lá e vendo para o atacadão. O atacadão não tem atravessador, cara. Ele vai botar sua margem aí de, sei lá, 5%, 10%, 15%. Ele manda, botou lá. Quem é que vai consumir isso aqui? 2, consumidor final, porque você vai lá hoje, eu vou hoje, e o cara que vai revender. Então ele sofre muito pouco, aí ele tem um poder de quê? De venda muito grande. Por isso que eles estão sobrevivendo desse jeito, por isso que eles estão engolindo todo mundo. Qualquer supermercado hoje de bairro, que o vendedor ia lá e dizia assim, olha, eu tenho um Colgate para você. Eu tenho aqui, assim. Aí o cara fala, quanto? Custa R$2. Aí ele falou, o atacadão tá R$1,80. Aí o cara, mas o senhor não vai lá.
Aí ele falou, tudo bem, mas eu não vou lá só comprar o Colgate, eu vou lá para comprar isso, leite Tá ninho, tudo mais assim, barato. assim. E é isso que está acontecendo. É custo. No final das contas, é custo. Custo. Então quer dizer que essas empresas que sobreviveram se adaptaram, conseguiram captar essa transformação do mercado, e já o Walmart não conseguiu Não, lançar algo não. parecido. Não, é tanto que foi comprado agora, né? Foi comprar pro Carrefour, se não me engano, né? O Grupo Pão de Açúcar. Né? Foi assim, eles colocaram as lojas dele à venda. Atacadão comprou alguma, Grupo Mateus comprou outra. Você já foi a Recife muito? Não tem Já. não tem o shopping Recife? Sim. Do lado tinha um bem grandão. Pão de açúcar, um dos mais bonitos que tem. Você entrava à esquerda e você entrava no shopping. Aquele ali agora é Mateus. E o centro de compras é lá agora. A coisa mais linda do mundo. Botaram no chão e fizeram. Um dos cash mais bonitos que tem. Como é que surge uma marca dessa forte? Mateus, lá do Maranhão, se não me engano, né? Mateus, ele tem uma ideia diferente de todos. Né? Qual é? Qual o diferencial deles? Eu sou muito amigo do vice-presidente, do vice-diretor comercial, que é o Sandro. E aí eu conversando com ele uma época, eles têm um pensamento diferente. O Grupo Mateus, ele começou há muitos anos atrás dentro de São Luís. Eles têm, só dentro de São Luís e do Pará, ele tem, se eu não me engano, 42 lojas. Ou mais do que isso. A quantidade de lojas da Bahia que você... Né, Agora eu falo o seguinte, qual é o pensamento dele? Vocês já notaram que todos os caches eles são afastados? BR, tal. Vamos lá. Agora vamos ver o que é que o Mateus está fazendo. Ele está entrando Nos bairros. Exatamente. Descentralizando. Exatamente. Eu vou contar aqui, eu vou falar duas lojas dele e uma que mais vende hoje. Tem o Mateus Valentina. Que é nova. É nova. Recentemente, daí. Se você for ver lá, ele é num buraco lá e tá lá. O que ele quer com aquilo dali? Ele alimenta os bairros e os circunvizinhos. Então, ali que saía dali para comprar lá no Geisel, na frente do Almedão, lembra? Ali você tem atacadão e um açaí. Exatamente. A venda caiu, cara. Porque ele não vai se deslocar mais. Vai por perto dele. Só se tiver uma diferença de preço muito grande. E não é mais assim. Geralmente as mesmas empresas fazem promoções, né? Então, o que é que o Mateus veio? Veio com um pensamento diferente. Eles conseguiram, em menos de 2 anos, mudar a cabeça tanto do Grupo Açaí com o Grupo Mateus, com duas coisas. Eles trouxeram uma coisa inovadora, que é o bar fora. Aquele bar Mateus, que chama, né? certo? Você passa, você não entra, você estaciona o carro, vai lá e pega o bar. Outra fila. E aí, exatamente. Acelera o atendimento. Exatamente, entendeu? Você passa ali, pega lá, pega o gelo, põe o carro e vai tomar sua cerveja onde você quiser. Esse é um, que é o bar. Segundo, frigorífico, que não tinha. É verdade. Terceiro, padaria, que não tinha. Um restaurante muito bom também. Com Eles sushi, mudaram tudo isso. E aí o que é que Agregando acontece? serviços, né? Exatamente. Aí o que foi que aconteceu? Atacadão hoje, todos estão reformando e colocando frigorífico e padaria. para não ficar para trás. Lembra quando eu disse a você que você tem que estar sempre atualizando, na verdade? E na verdade tudo é copiado, né, cara? O que dá certo nos outros pode dar comigo. Aí o que é que acontece? O Mateus chega com isso, o Atacadão que tem um case, e é o que mais fatura hoje no mundo inteiro, no Brasil inteiro, desculpa, fala, eu vou fazer uma padaria diferente, sabe? Eu vou fazer um frigorífico diferente. Aí quando vai pro poder de compra é muito maior, cara. Então, assim, você vê que vem um cash, que é o Mateus, ele já começou a mudar. E os outros estão começando a mudar, porque se não mudar, você fica para trás. Quem é que vai parar dentro de um atacadão, parar seu carro, entrar numa fila, pegar aquele carrinho que só Deus sabe para onde é que ele vai, você puxa para um lado, ele vai para o outro, que é uma confusão danada, para entrar numa fila, sabe? Quando você para o carro, vai ali, paga aqui, pode a cerveja, põe seu gelo, põe aqui e sai. É muito mais rápido. Então eles enxergaram o quê? Pô, isso aqui é um case de sucesso. O case do sucesso tem que ser copiado e melhorado, pô. Não tem outro. E aí os caras não dormem. E eles não têm vaidade. Isso aqui que deu certo, vamos fazer melhor. Um outro detalhe. Em relação à questão da marca, existe hoje fidelização com marca ou o preço determina? A mídia ela é muito forte. Ela é muito forte. Se você for ver, quando bate muito em cima de um produto, e hoje as marcas ela pagam pessoas para falarem bem dela. E aí você cai naquela de você ter... Eu quero aquilo, eu quero consumir, eu quero pelo menos provar. Vou pegar um doce aqui, Fica à vontade. só para vocês terem uma ideia. Olha o poder disso aqui. Isso aqui é um doce de leite. Ele é feito em Minas, certo? Aí você fala, mas ontem é um doce de leite normal? Ele é normal.
Mas se eu pego ele aqui, Qual é a marca dele, Otto? ele é Ouro de Minas. Se eu Ouro pego de se eu pego esse aqui e faço isso aqui na frente da mídia aqui, ó. Cara, isso aqui cria uma vontade de consumir Inclusive, absurda. licença. Não, pega esse aqui. Então, o que é que eu falo para você hoje? O que é que eu falo disso aqui? Eu estou falando de um produto que, através da mídia, ela provoca você. Ela provoca, porque a pessoa que hoje, ela consome açúcar, que ela gosta de doce de leite, ela fala, peraí, Meu Deus. O negócio é bom. cara, ele fica aquele negócio, peraí, eu vou provar. Meu Deus. E ele prova, ele fala exatamente isso, meu Deus, porque é bom pra caramba. E aí isso facilita a venda. Aí você fala, a marca ela vende, mas não vendia como era antes. Hoje o que vende é o produto. O produto vende muito, cara. Ou seja, Você tem pode... que entregar. Exatamente. Não pode ser só a embalagem, cara. Hoje você... É impulso. Você compra... Mas se você abre e não agrada, você nunca mais compra. Exatamente. Eu posso te falar o seguinte. Você gosta de doce, de leite, mas ele pode ser que ele goste de brigadeiro. Tem brigadeiro aqui, ó. Tem brigadeiro também? Brigadeiro? Tem brigadeiro. Aqui eu vou Isso provar. não, meu amigo. Olha, eu tenho que provar esse brigadeiro. O negócio é bom, viu? Se não tiver... Dê um pra Matheus, que o Matheus tá morrendo de vou trazer. vontade. Deixa. Esse brigadeiro episódio em aqui vai ser inesquecível. Viu? Então, o que é que eu falo pra vocês hoje? Escuta o que eu tô dizendo hoje. Hoje, as pessoas de qualquer poder aquisitivo hoje, devido à demanda que é muito, ou seja, muito concorrente, eles hoje querem que é bom. Eles não deixam de pagar por R$2, R$3 um produto melhor. Ou seja, o marketing é muito importante, Mas A ele... qualidade- mas a qualidade também. Né? Na verdade, você tem Não. um excelente marketing e entregar o que você está prometendo. Você pega um doce hoje desse que ele vai na ponta entre R$3 e R$4, depende muito do estabelecimento, porque o estabelecimento ele dita o quanto ele quer ganhar. Sim, tem a margem Ele dele. tem um poder dele. tem a Então, você pode chegar numa loja de conveniência e está a R$3, mas você pode chegar numa loja de conveniência e está a R$6. Por quê? Porque ela dita. Mas eu falo assim, se tiver uma diferença de um doce de leite desse que você provou para outro que é caseiro, questão de 20 centavos, Você leva. ele vai naquele que eu fiz a mídia. Como é que Otto Hoffmann entra nesse mercado? Você explica pra gente. Como é que tu entrou nessa venda Chegou um empresário aqui desse doce de leite. Vamos lá. BH, como é que foi? Isso é importantíssimo. Ao longo, eu tenho 55 anos, eu só tenho 3 empregos na minha vida. Xerox do Brasil, M. Dias Branco e o Grupo Semalo. Eu passei... Você pega hoje um profissional hoje com 55 anos que só tem 3 empregos, é porque eu durei. Né? Eu sempre digo isso. Ou eu enganava muito bem ou eu era mais ou menos bom. Né? E o último agora eu passei 20 anos. E isso não tem mistério. Quando você está 20 anos, 21 anos dentro do grupo, você sabe que vai chegar o seu dia de você... Ou você vai pedir para sair, ou você vai se desgastar, ou você vai ter que oxigenar a fábrica, Novos cara. gols. Claro, porque tem pessoas com um pique diferente. E a idade, por mais que eu seja ativo, você requer desacelerar. Não adianta. Então eu tenho o privilégio hoje de passar pelas 3 empresas. A Xerox ela me preparou como um vendedor. E Passou eu quanto tempo na Xerox? passei quase 10 anos, cara. E Aqui em João Pessoa? aqui em João Pessoa e em Recife. Mas assim, ela me preparou como vendedor. E através de curso. A Xerox era a empresa que mais investia no seu próprio funcionário. Multinacional, né? E eu passava 15 dias, 10 dias em Brasília só estudando vendas. Técnicas de vendas. E hoje eu faço sem eu perceber. Eu vou dar exemplo para você. Você faz sem perceber, cara. Porque tá dentro já. Você já treinado para aquilo. Eu vou contar um case de sucesso que aconteceu há pouco tempo agora. O Grupo Atacadão, inclusive a compradora Lídia vai estar me ouvindo, vai estar me vendo aí, porque com certeza ela vê. Se estiver vendo, comenta aí. Ela vai. O Grupo Atacadão, ela sempre comprou muito mix nosso. Nosso mix, ele tem mais de 60 itens, né? Ele vai de batata, bag, coisas grandes, a linha de salgadinho Cro. E aí, ela sempre comprou muito, mas muito pouco Cro. E eu construí o mercado de João Pessoa, do Nordeste de Cro. Eu tive o privilégio de, quando eu entrei no Grupo Semalo, só existia um Cro, que era esse Cro aqui, ó, queijo. E depois eu criei esse, depois o galinha,
depois o cebola, depois o requeijão. Somente. E o último agora, que é um dos campeões de venda, é um preto chamado Costela na Brasa. Deixa eu falar para vocês como é que começou isso. Então eu conheço o quanto vende isso aqui por estado. E eu tenho um filho chamado Pedro, que trabalha com distribuição. Salgadinho. E aí, o Atacadão, ele tem uma venda externa. E essa venda externa ligava para ele, porque ele era como distribuidor. E lembra quando eu falei para você que quando tinha preço, esses micros iam lá, compravam e revendiam? Então tá, então ia lá e tinha café em promoção, mais barato do que a própria fábrica. São Brás mais barato, Coca-Cola, cana, cana, né, que chamam. Aí ele falou assim, pai, precisa vender Cro. Eu falei, Pedro, chega pra compradora e fala, você tem Cro? Ela não sabia que ele era distribuidor, nem era meu filho. E aí ele foi, a maga, Larissa é o nome dela, aqui do Atacadão do Bessa. Chegava e dizia, você precisa comprar Cro. Ela, mas quer o que é Cro? Aí ele foi lá no carro, pegou o Cro e deu pra ela. Aí ela falou assim, você compra quanto? Ele falou, eu compro 200 mil reais na fábrica. Ela falou, tem esse mercado? Tem. Peraí que eu vou lhe dar os telefones dos outros distribuidores, que era concorrente dele, mas é amigo dele, né? Aí saiu dando tudo e ela ligou. Você compra quanto? Tanto, compra. Ela fez a conta. Ela falou, vou ligar pra Fábrica. pra fábrica. Não, pra compradora. Sim. Ela ligou pra Lídia. Lídia, é o seguinte, eu queria fazer um teste aqui. Queria comprar um pouquinho de Cro. Aí ela foi lá e, primeiro ela pancada, 50 mil de Cro. 50 mil de Cro hoje, vai 10 bomboniere compra. Tô precisando de um preço. Estão aperreando uma vendedora e eu sabia que era meu filho que tava fazendo isso, porque eu tinha combinado isso com ele, né? Eu quero 50 para fazer um teste. Eu entreguei, em 2 dias ela vendeu. Segunda vez, ela... Aqui é Atacadão Bessa. Sim, segunda vez, 100 mil. Dobrou. Foi dobrando. Ela viu o mercado. Mas eu tive que despertar isso Você teve nela. que estimular. Pois é. Por quê? Eu vou falar isso pra você. A compradora, ela vai comprar mais de 10 mil itens. Ela atende para mais de 20 empresas. Ela não tem condições nenhuma de estar fora do mercado. Ela até tem, mas ela não consegue enxergar que o Cro, ele manda na Paraíba hoje. Tem São Brás, tem Alma Chips, que não tomam o mercado. O Cro, ele tem um mercado dele. Ele aceita, porque ele é muito bom. Ele não é só uma embalagem bonita. Ele não é só um monstrinho. Ele é bom e barato. Relativamente barato. Então, o que foi que aconteceu? Alguém teve que despertar nela. E aí, isso é um case de sucesso. Você lembra aquele episódio lá de Luciano e tal, que o pai ia botar rafiche e tudo mais? Parecidíssimo com isso. Desse mesmo caminho. Poxa, eu quero comprar Cro. E aí ela foi fazer um teste, ele foi lá, deixou de comprar na fábrica para comprar lá. Por quê? Vamos lá. Esse aqui é o grande lance. Quando você compra da fábrica, é faturamento para uma empresa. Concorda? Quando você compra no Atacadão, é pessoa física. No cartão, dividido em 3 vezes. Outra forma de pagar, toda condição. Existe uma facilidade. Quem é que está pagando o imposto? O Atacadão já está pagando o imposto. Na hora que um microdistribuidor compra da fábrica, quem paga o imposto é ele. Então, essa diferença de imposto, ele já coloca na rentabilidade dele. E o poder de compra dele é muito grande. Então, qual foi o grande lance? Através do meu filho, eu despertei em uma compradora que hoje, a Paraíba inteira e os atacadões todos hoje compram mais de R$500 mil. Olha só que montante, né, João Gabriel? Cara, é muito dinheiro. O montante, né? E agora eu tava vendo aqui, essa Cro era fabricada aqui em João Pessoa. Ela é em João Pessoa, ela é ali no distrito. Hoje a Semalo... Sempre foi fabricada aqui? Semalo significa Sérgio Marcolino Long. É o dono da empresa, é o nome dele. Ele começou em Campo Grande, colocou uma fábrica aqui em João Pessoa e uma centro de distribuição no Paraguai. É a única empresa hoje que é brasileira que vende salgadinho no Paraguai. E olha que passou aí uns 10... Exatamente. Passou 10 anos praticamente jogando produto fora. Para poder fazer a cultura, que lá não tem. E eu vou falar uma coisa para vocês, como é diferente lá. Lá só se vende um tipo de Cro. O presunto. Poxa, sai para mais de 6 carretas por semana. Porque eles não conseguem. O paladar dele é só no presunto. Tá vendo que interessante? A gente mandou todos. Já fizeram o teste. Rapaz, eu vou experimentar, que eu nunca comi Cro, não. Esse é o que mais vende hoje, inclusive. Esse é o requeijão, que mais vende hoje. Aí, vende pro Paraguai,
O Paraguai distribui para o Paraguai inteiro. Inteiro, cara. Vou provar também. Bom todo, viu? Muitos não entendem como é que se fabrica isso aí. Eu vou dizer para vocês. Tomara que muita Nutri não bata de cima, mas que ela entenda o que eu vou dizer. Aí eu tenho milho, óleo, aroma, forno, não é assado. Forno, Não é frito. não é frito. É assado no forno. E sal, certo? Vamos lá. A gordura é a gordura de algodão, zero de trans. O milho, ele pode ser transgênico, mas ele pode ser não transgênico, certo? O forno, ele não é frito, então ele não retém óleo. Ele é assado, ele não é frito, então ele não retém óleo. Ele vai para o tablet que fica girando, ele vai ter ele vai receber o aroma. Então isso aí é requeijão, o aroma. O aroma, ele é um aroma, é sintético ou não é sintético, ele é derivado de alguma, como qualquer outro produto Qualquer tem. outro salgadinho tem. Qualquer um, como um bolo tem. Uhum. E aí depois ele é embalado, que ele é adicionado sal. E hoje o sal, ele se trabalha hoje com 5%. Isso já é lei, já. E tá mudando algumas coisas. Vamos fazer uma comparação de um bolo. Você pega um bolo, ele tem gordura hidrogenada. Sim. Ele tem o aroma, porque muitas vezes ele tem o aroma. Ele tem um chocolate, que tem a adição de açúcar. Ele tem o próprio bolo, ele tem a manteiga. Ele tem... açúcar, né? Então, assim, na hora que eu for comparar um salgadinho desse com um bolo, dependendo do bolo, isso é muito melhor do que um bolo. Menina, coisa, essa marca foi criada há quanto tempo? Quanto tempo existe a Cro? 30 anos. Vai fazer 32 Caramba, anos. sério? É, exatamente. Começou com um produto que vocês conhecem e hoje ele está voltando do mercado chamado Jumbitos. Ah, Jumbito. A Cro, ela começou com Jumbitos. A fábrica, se você colocar Jumbitos no Waze, vai dar na fábrica, porque todo mundo conhece por Jumbitos. Porém, na minha época, eu reverti isso. Todo mundo hoje conhece como a fábrica da Cro. Mas quando eu comecei, eu levei quase 20 anos. Não, 20 não, mas eu levei 15 anos para ser reconhecida como a fábrica da Cro. E nem é Cro e nem é Jumbitos. Essa é malo. Então tu tá nessa empresa há 20 anos, circular. 22 anos. 22 anos. 22 anos. Eu passei 21 anos como diretor executivo. Eu mexia com tudo, do financeiro, à produção, à criação e tudo. E hoje eu sou o representante que trabalha com os cash. Então o Grupo Mateus é comigo, o Grupo Atacadão Só é venda. comigo. Aí lembra, agora que tá. Você lembra quando você fala, Otto, como é que você tem isso? Isso. Se você tem uma história de vida que você constrói, não vou falar de sucesso, mas que você obtém resultados, e aí as pessoas começam a entender quem é que está atendendo o Atacadão, quem é que está aí, é o Otto que trabalhou em tal, que teve tantos anos e tudo mais. Otto, você quer pegar minha marca para colocar nos cash? Por quê? Porque eu tenho não digo que eu tenho uma facilidade, mas eu estou lá. Você tem acesso. Você construiu Eu tenho know-how pra isso. acesso. Eu tenho acesso. Acesso. Não é que todo produto que eu pegue eles vão cadastrar, mas pelo menos eles vão me ouvir. Vai ser apresentado. Pelo menos eles vão, exatamente, ser apresentado. Se eu tenho um produto de altíssima qualidade e eu chego para a compradora, primeiro eu faço um estudo. Vou lá, não tem. Esse produto aqui, desse jeito aqui, não tem. E qual é o apelo disso aqui? Cara, isso aqui futuramente vocês vão ver vendendo no sinal. Esse é meu objetivo dentro de Popularizar ainda mais. O meu objetivo dentro da Paraíba é fazer com que isso aqui, esse produto, desse jeito aqui, tampinha, que tá aqui, essa, tá aqui, tampinha, seja vendido no sinal. E vai ser vendido junto com a água. Por quê? Porque é um produto muito bom. Verdade. Então, esse depósitozinho aqui vem com 21 unidades. O Atacadão, eu vou chutar aqui, mas não é esse preço, mas eu vou falar. Vai vender R$1 e o cara vai comprar e vai vender a R$2. E você vai parar ali, vai saber que esse aqui é o Pingo Bell, que é um leite, né, um doce de leite. Você vai ver numa mídia que vai ser feito a qualquer momento, que já tem algumas pessoas fazendo, inclusive aquele cara que fala Sextou, é um dos parceiros nossos. O próprio time do Hulk já é patrocinado por isso aqui. Então você vai ver na coisa, vai dizer, quanto é? Olha o doce de R$3. leite do Otto aí. R$3. Com o quê? Com água é 5. Me dê água e um doce de leite. O combo. Quem provar isso aqui
Eu tenho certeza que não vai. Se gostar, não vai. Então, qual é o objetivo disso aqui? É isso aqui. Como é que eu vendo isso aqui? Do jeito que eu estou vendendo a vocês pro atacadão. O atacadão, ele é formador. Então, na hora que eu vendo pro atacadão, ele vai colocar lá. Quem faz a venda sou eu, que é outro processo. Né? Não adianta você tirar um pedido de 1 milhão e eu não executá-lo. Como é que executa isso? Você tem uma equipe de promotores, você tem acesso às lojas, eu conheço todos os gerentes de loja, a exposição tem que estar perfeita. A logística toda Você tem que ter o controle do estoque, senão vence, se vencer eles devolvem. O estoque tá lá com eles. É isso? As pessoas que estão ligadas a mim, viu? As pessoas que estão ligadas a mim, ela falou, eu não acredito, porque eu não tomo conta de 1 milhão, eu tomo conta de 42 lojas do Atacadão, mais 26 do Açaí, mais 30 do Correio. Se eu mostrar meu celular, eu tenho grupos de... Você fala assim, eu quero uma foto do seu produto sendo exposto em tal loja. Eu vou abrir, tá aqui. Hoje tá assim. Expositor. Exatamente. Na hora que dá ruptura, o meu promotor fala, tô com a loja 46, que é lá em Biribeira, tá com ruptura de tal produto. Qual foi o grande case de sucesso de Otto? Qual foi também a sua grande venda? Conta pra gente. Eu acho que todo vendedor tem uma grande venda, não tem, João Gabriel? E geralmente as vendas podem nem ser a mais que você faturou, mas aqui... Qual foi o... que você diz assim, meu irmão? Essa eu não esqueço, não. Essa daí tá no meu coração. Eu já falei isso uma vez, eu vou falar para vocês com mais detalhe. Eu estava na Xerox do Brasil e é uma história. Você vê até eu fico emocionado porque na verdade eu sou o que eu sou por várias coisas, né? Mas por ser muito determinado, muito focado. Meu dia ele começa às 4 horas da manhã, todos os dias. Eu entrei na Xerox do Brasil e na primeira semana eu vendi uma máquina de Xerox por dia. O gerente me chamou, falou, como assim? Como é que um cara consegue vender uma máquina todo dia, se aqui a maioria das pessoas às vezes passa a vender, leva 15 dias, 20 dias, um mês. Claro que era quando você entra na Xerox, você não vende todo tipo de máquina, você vai sendo treinado e vai vendendo coisa maior. Era uma máquina pequenininha. E simplesmente ele te dava um território e lá ele te dava todas as máquinas antigas que estavam lá. Eu simplesmente estudava. Eu tenho 55 anos, eu tô falando de 30 anos atrás. Eu pegava, a venda chamava-se Long Time Lease, que era um lease. Você pegava uma máquina, que era o preço de um carro na época, dividia ele de 36 ou 48 meses, no final você pagava mais 2 e a máquina era sua. Só que tinha uma observação. Quando você fazia a opção de compra, você tinha que fazer um contrato de manutenção. E o contrato era o mesmo preço da máquina por mês. É o que foi que eu fiz. Peguei, listei todas as empresas que estavam para adquirir a empresa, a máquina. E fui lá e falava assim. Eles já viam, falava assim, pelo amor de Deus, não me venda mais não, porque eu já tô concluindo. Graças a Deus a máquina é minha. Aí eu falava assim, é mesmo. E eu tô aqui para fazer o contrato de manutenção. Tô aqui para a gente finalizar para o senhor pagar mais 2, a máquina ser sua e o contrato de manutenção. Por quê? Porque se o senhor não ficar com o contrato de manutenção, uma peça dessa aí custa, sei lá, 10 mil reais. Era uma coisa absurda. Só quem tinha era a Xerox. Quanto é o preço da manutenção? Na época ele estava pagando 350 reais de prestação, era 290. Ele falou, pelo amor de Deus. Aí eu falei, mas eu tenho um negócio pro senhor. Ele disse, qual é? Olha, essa máquina do senhor nem reduz, nem amplia. É uma máquina que não tem conectividade, ou seja, não era ligada ao computador. Eu tenho essa máquina aqui, que ela é, além dela ser laser, ela escaneia, ela reduz e o senhor do seu computador se liga nela. Com o seguinte, eu recebo essa sua, dou um desconto e fica por 299. Praticamente deu uma máquina. E diminui 50 reais. Só que
era mais 48 horas. Isso amarrava. Entendeu? Era. Aquela máquina, ela saía, ia lá para Resende, remanufaturava ela e ela voltava pro mercado. Pra vender. Pronto. Aí foi o que aconteceu. O gerente chegou para mim e falou: ó, eu tenho uma missão para você. Existe um senhor, um médico, que tem uma máquina que todo mundo quer tirar essa máquina que tá muito velha e quer colocar outra e ele nem recebe a gente. Porque todo mundo tá lá e tal. Aí eu fui perguntar a cada um que foi lá. Se você vender uma máquina a esse senhor aí e falar um monte de coisa. Aí eu pago isso, pago aquilo e tudo mais. Aí eu fiquei no médico. O médico simplesmente era o dono daquele hospital que era lá na João Machado, de esquina. Na frente do tribunal ali de esquina. Eu Santa esqueci. Paula, né? Não. Acho que Antigo Santa Paula. Antigo Santa Paula. Ele é pediatra. Pediatra. Agora é uma maternidade lá. Ele faleceu já. Liguei pra lá. Eu tinha um Unimed. Liguei pra secretária e disse assim: Doutor João, o nome dele, se eu não me engano. Doutor João tá aí. Eu não sei se era João, mas Doutor João tá aí, tá? Eu quero fazer uma consulta pro meu filho. Aí o cara: mulher, tá tudo bem. Cara, sexta-feira, de 5 horas da tarde. Eu digo: não, tá tudo bem. 5 horas da tarde, fui lá. Pastinha, andava de paletó. Do lado, cheguei lá. Aí ela disse: Senhor Otto? Eu digo: Otto, filho? Eu disse: meu filho tá muito ruim em casa. Eu vim aqui pra conversar com o médico. Aí ela disse: mas como é que ele vai? Não, eu vim só pra conversar com ele. Aí ela: não, então tá, tudo bem. Tá. Aí demorou, e lá vem ele. O senhor quer falar comigo? Eu digo: quero. O senhor marcou uma consulta? Eu digo: marquei. Então vamos entrar. Qual é que eu ouço com o seu filho? Eu disse: doutor, meu filho tá bem demais, graças a Deus. Eu vim só lhe conhecer. Como assim? Eu digo: vem me conhecer. Presta atenção. Eu trabalho na Xerox. Ele: pelo amor de Deus. Mais outro. Pelo amor de Deus, sai daqui. Eu digo: não, calma, porque eu queria dizer ao senhor o seguinte. Eu vim só conhecer o senhor. Porque lá, nas reuniões, só fala do senhor e de uma máquina que o senhor tem. Aí ele disse: você só quer? Eu digo: eu só quero ver a máquina. Porque essa máquina não existe mais. Só quem tem é o senhor. Aí ele disse: tem um quarto escuro, só ela lá no meio. Escondida. Escondida com a capa. Eu disse: eu posso lá ver? Ele: pode. Mas rapaz, você pagou uma consulta só pra ver essa máquina? Eu disse: foi. Aí ele foi lá, rapaz, ele acendeu a luz. E aí tirou. Era uma máquina que só tirava cópia. E era assim, era um desse tamanho. Ela entrava ali e saía aqui. Pesava 200 quilos. E todo mundo que ia lá queria tirar ela pra dar a outra. Ele: eu olhei, eu disse: doutor, É verdade mesmo a história. Tinha máquina lá. tinha a coisa mais linda do mundo, porra, intacta, a coisa mais linda, funcionava feito. Eu disse: doutor, que coisa linda. Nunca venda essa máquina. Aí ele: nunca venda. Isso aqui é pro senhor ficar com ela pro resto da vida. Agora veja só como são as coisas. Hoje, as outras, ela é bem mais leve, pesa 5 quilos, tem conectividade, ela amplia e reduz. E ela, se o senhor tiver uma receita, o senhor pode digitar no seu computador, já sai nela. E outra coisa, ela escaneia. Eu disse: quero 2. Quero uma pra aqui e uma pro hospital. Derrubou o boi na hora. Você Aí- mudou a estratégia, cara. O que Que os eu- caras queriam trocar, você... Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu fico arrepiado, porque é verdade. O que é que ele tinha? Ele tinha uma máquina que tinha um carinho muito grande. Todas as pessoas que iriam lá queriam tirar a máquina dele. E eu descobri que não precisava tirar. Só precisava eu falar de uma máquina nova. E não precisava, porque o cara tem condições, tinha tudo dinheiro. Então, se ele quer aquela máquina, ele teria que ficar com aquela máquina. Mas ele poderia ter outras. Né? E é exatamente isso. Eu descobri que se eu fosse para lá para fazer a troca da máquina dele, jamais ele ia vender. E eu tirei, peguei os 2 contratos, era uma sexta-feira, eu botei dentro do carro e disse: agora eu vou tomar minha cerveja porque eu vou comemorar. Não, E mas só peraí. vou falar Eu segunda-feira. quero saber disso aí. E na segunda-feira, quando você disse a galera, ó, vendi. Segunda-feira, a Xerox, ela tinha uma coisa que era fantástica. Quando batia a meta, cada um pegava um extintor, estourava tudinho. Era tanto que passava... Extintor, estourava tudo. de bom, Era tanto que ficava 2 dias limpando. Era uma guerra danada. Tinha um sino lá que quando você vendia, você... Sabe? Aí todo mundo corria pra saber quem ia vender. Pai, eu cheguei na segunda-feira de manhã, mas eu ria demais. O final de semana todo dia eu rindo. Eu vendo a cena. A cena.
Aí, pô, cheguei lá e tal, aí todo mundo lá botava uns carrinhos. Primeiro lugar, tal, 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 os caras lá atrás, os caras aqui na frente e tudo mais. E, ó, a meta é tanto e tal e tal. Ó, você visitou lá? Eu disse, ainda não. Disse, mas, rapaz, na hora que tá todo mundo saindo, eu me segurei naquele sino, arranquei tudo. Os caras olhou, foi o que houve? Eu disse, tá aqui o contrato. Ele, 2? E a velha? Eu digo, a velha ficou lá. Deixa a velha quieta. Vai Cara, pro museu. E o que que eu posso dizer pra você? Eu tive várias oportunidades de sucesso. Uma vez eu cheguei pra, eu não sei, eu cheguei na Beira-Rio de esquina, tinha um senhor que ele era cego. Ele tinha casa lotérica. Eu sou louco pra falar com esse senhor até hoje. Todo o dinheiro que ele tinha, ele juntava, porque ele dizia que um dia alguém ia descobrir para voltar ele a enxergar. Ele, na esquina ali, perto da Unimed, na frente da concessionária dele, tem aquele Trauma, na Beira-Rio ali. Não tem um posto Beira-Rio? Tem. Você vai, tem um ali que é negócio de perna, de, É de esquina ali, Sim. né? esquina. Do outro lado tem um terreno que tá fechado. Sim, tá. Ali tem uma concessionária de vender carro. Sim. Eu sou rápido pra caramba, né? Eu sou meio atacado, né? Quando eu entrei, ele tava lá, eu disse, o senhor não me conhece, o senhor nunca me viu. Aí ele disse, nem que eu quisesse, eu sou cego. Eu voltei, eu disse pra ele assim, eu vou voltar, vai começar do zero. Aí ele disse, tá, eu voltei, aí eu disse, o senhor nem me conhece e o senhor nunca vai me ver, mas eu tô aqui pra lhe vender. Aí ele, reloginho, ele tocou assim. Aí o negócio, ele fala, né, 5 e tal. Aí ele disse, vou lhe dar 2 minutos pra você me vender. Eu fui lá, fiquei amigo dele, vendi pra ele, vendi pra cada casa lotérica dele, me tornei um amigo dele. E ele dizia pra mim, Otto, eu tô juntando meu dinheiro porque eu sei que um dia eu vou enxergar. Você sabe como é que ele vendia carro? Ele tinha um rapaz que levava ele botava a mão no carro e saía Tapeando o carro. alisando. Aqui tem massa, aqui não tem massa. Era uma das coisas mais fantásticas que tinha. Isso, ó, isso é 30 anos atrás. Eu sou louco pra ver esse senhor, cara. Pra saber como é que tá a vida dele. Porque era exemplo. É um exemplo de vida, né? Você vê, né? Na minha ânsia, às vezes. E um vendedor, Sem cara. estudar, E um pô, eu vendedor, fui lá deu e. certo. O senhor nunca me viu, aí ele olhou e disse, nem que eu quisesse. Ele com óculos e tudo. Então, assim, são coisas que, como vendedor. Outra coisa também, o vendedor, ele nunca pode misturar a religião. Porque você nunca sabe quem está do outro lado. Né? Tem muito vendedor despreparado que ele começa, né? Falar de religião. Faz uma pregação. Aí você não sabe quem está do lado. Então, o vendedor ele tem que ser muito esperto. Tem que falar menos. E oferecer o produto. Ser sucinto. Se eu for te vender, você tem uma necessidade e eu tenho um produto para você. Você me fala tudo que eu quero. Basta eu lançar as palavras. As palavras certas na hora certa. É. Rapaz, vamos falar de venda antes de sem interromper, já falar dos nossos produtos. Claro. Eu me lembro quando eu estava no Sistema Arapuã, eu trabalhava com o Napoleão de Castro. Aí eu era repórter da Arapuã de manhã. Ó. O repórter fazia mexão, sempre fiz mexão. Aí eu sempre gostei de vender. Aí eu me lembro que a gente tinha um cliente chamado Carrossel Veículos, com Pedro César. Sei. Aí na Beira Rio, Sei, ali pertinho. sei. Chegava lá, meu amigo Pedro César dizia, e era um contrato muito bom na Arapuã. Pedro sempre amigo da Napoleão de Monteiro. O meu objetivo era lá vender os carros. Agora, o cara vendeu o carro na rádio é pra torar. Aí eu chegava lá e dizia, Pedro, Carrossel Veículos. Agora eu tinha um tempo rápido. Eu tinha que entrar de 7h30 e tinha que vender o carro em 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos no máximo. A Arapuã era sucinta, era um programa de jornalismo. Eu não podia parar o jornalismo, não. Eu tinha que dizer a promoção. Pedro César enlouqueceu. Agora você vai comprar o carro da sua vida. Essa foi Paulo. Tem um Gol aqui, vermelho. Vermelho é lindo para você dar pro seu amor. Olha, esse Gol aqui, quando você chegar, você vai dizer, esse é o carro da minha vida. Meu amigo, Pedro César ficou impressionado. Os carros da sua vida. Esse carro aqui, numa sexta-feira, você tem que passar aqui na Carrossel. Tá? Aquele zero de entrada, e você leva esse carro maravilhoso. Mesmo 5 pessoas correram lá para pegar o carro. E levou o carro imediatamente. Disse, Henrique, eu nunca vi uma venda tão direta, tão objetiva e cirúrgica do que a venda do carro. Porque assim, eu vendia Gol, vendia... E os carros eram populares,
E era bom, era um no milho agora, tal. E era massa. Porque você vira amigo do empresário, você tá todo dia na loja, a vantagem do mexendo ao vivo e é emocionante. A venda é muito emocionante. E você tinha que passar essa emoção. Tem que Porque passar naquela emoção. época sua era emoção. Você tem que entrar para resolver. E você tinha que descrever o carro. Descrever Pô, pneu tal, zero, fazer roda isso maravilhosa, e tal, não tem uma maçã e tal. diferenciado, Hoje, vamos transferir para hoje. A primeira coisa que você faz é abrir seu celular. É impressionante. Naquela Né? época... Você tá aqui no seu celular e ó, vou mostrar aqui qual é o carro. Você vê como as Diferente, coisas mudaram, né? E assim, facilitou. Demais. De uma certa forma, demais, facilitou. demais. Facilitou. E aí, quem que sobrevive exatamente disso? Quem faz diferente. Que se adapta, né? Quem faz diferente. Quem tem a... Né? Ó, antes você tinha pessoas que ele tinha o Instagram dele e ele colocava vários carros, né? Isso. Vamos transferir aqui para um dos maiores vendedores de carro que tem, que é Cassiano. Quem não se lembra do Pesquisalto? Tem um Pesquisalto aqui, né? Exatamente. Vamos ver Cassiano hoje. Cassiano, que é influência e tudo mais hoje, que é para mim hoje. Veja só. A referência. Ele tá fazendo uma coisa diferente. Ele foi para um padrão que é o seguinte: os carros dele não tem retoque. São carros com quilometragem baixa e tudo mais. E ele fala muito: meus carros são assim. Tem um poder, tem um dinheiro diferente, mas você leva um carro diferenciado. Quando ele começa a passar isso, ele desperta o interesse em quem? Nas pessoas que estão aqui. Eu vou lá, porque ele está garantindo que o carro tem baixa, não mexeram, Procedência. não tem amação, não tem isso, nem aquilo. O cara chega lá e vê o carro e fala: é esse carro aqui. Ele começou a criar o quê? Um padrão diferente. E ele nasceu para isso. Porque eu conheço ele desde pequeno. Então, assim, ele nasceu. O pai dele também era um dos grandes vendedores. É que eu falo para você: o cara nasceu para venda. Você vê hoje, Pedro César é o dono do Shopping Carro Legal. Não é interessante? Se eu te falar, se você pegar hoje esse Cassiano hoje, botar ele para vender outra coisa, ele não vai conseguir vender. Ele vai tentar. Por quê? Porque desde pequeno, ele era pequeno, ele estava com o pai dele dentro Uma loja de carro. Ele aprendeu tudo. a característica. Ele aprendeu tudo. Então, o carro para ele é uma questão fácil. Se você me levar hoje para eu vender um Mercedes hoje, eu tenho que estudar um mês. Porque é tanta tecnologia, tanta coisa, é tanta diferença hoje. Um vendedor hoje de um carro hoje prêmio, o cara tem que ser muito bom. E ele não pode ser só bom como venda. Ele tem que ser bom em tecnologia. Olha como evoluiu. Você chega hoje... Presta uma assessoria. Você chega dentro de um carro hoje, da Mercedes hoje, que custa 400 mil reais, R$500 mil, você não usa metade do que ele te oferece. Nós fizemos um episódio aqui com o Bruno Lira Carlos, né? Ele é o cara dos prêmios aqui também, né? Mais um dos Pronto. prêmios. Você vai conversar com um cara desse, ele sabe tudo. Mas eu que vou comprar esse carro, eu vou usar metade do que é. Eu vou ligar, eu quero mídia, eu quero um sonzinho, eu quero isso, quero aquilo. Mas o carro, só falta falar. Então, o que é que eu estou dizendo isso? Volta aquilo tudo que eu estou dizendo. O vendedor hoje, que ele não inovar e que ele não estudar, ele não consegue. Tá engolido. Só um ponto interessante que eu estava lendo semana passada, que é uma tendência que está agora na Europa, nos Estados Unidos também, que é o CEO da empresa ser um vendedor influencer. Com certeza. Você pega aqui casos brasileiros mais palpáveis aqui. Você pega o velho da van. É o dono de uma grande rede que está todo dia ali vendendo. Vendendo, passando a credibilidade da imagem dele, está altamente atrelada à marca dele. Você pega o cara da CIMED. O cara da CIMED tá todo dia ali, ó. É o cara do marketing, ele vende todo dia ali. Vamos lá, vamos voltar pro cara o Luciano, não é? Sim. O cara é simples. Ele pode até não ser, mas ele passa. Né? Ele sobe no carro, ele faz isso, ele entrevista a vendedora, ele faz isso, ele faz aquilo. Aquela imagem, na verdade, ela é positiva. Você vê como é que ele tá dentro do negócio dele. E aquilo é real. O cara do remédio, ele é real, aquele cara. Aquele cara tem um timing absurdo. Poucas pessoas conseguem conversar com ele. Pouquíssimas pessoas. Dominou o que? A tecnologia. Não, porque ele nasceu pra isso, cara. Ele é o cara. Você vê que tá... E é família. Tem ele, tem a irmã, né? Ele tá introduzindo o filho dele e tudo mais. Ele tem vários cases de sucesso que ele fala que o filho tem que começar do baixo. E é verdade isso mesmo. Como é que eu vou entrar numa empresa para administrar se eu não sei como é que ela começou? E é verdade mesmo. Funciona também. É verdade. É verdade. O Pedro, o primeiro emprego dele foi na fábrica de salgadinho. Eu vou te contar uma coisa aqui para vocês terem uma ideia.
Ele com 16 anos, 16 para 17 anos. Eu falei, Pedro, você vai trabalhar comigo. Você quer trabalhar comigo? Ele quer. Você trabalhar comigo. Ok. Chamei o RH, disse, meu filho vai trabalhar comigo assim, assim, assim. Ele vai trabalhar na logística. Porque eu queria que ele entendesse o que é a logística, que é uma das coisas mais complicadas hoje de uma fábrica. Escute essa. Eu pedalo muito. E aí, eu falei, leva a documentação e tal. Ele foi lá, levei no carro e tal. Amanhã você começa. Seu horário é de 7h30 e vai até as 5 horas da tarde. Eu fui pedalar. Quando eu voltei, era mais ou menos umas 7h30, 8 horas. Tava ele sentado no sofá. Passei, olhei. Falei, o que é que você tá fazendo aqui? Ele falou, mamãe mandou ele aguardar para eu ir com você. Falei, negativo. Eu trabalho, eu não tenho horário. Você tem horário. Você tem horário e seu horário é 7 horas. Você pega o ônibus e vá. A mãe passou uma semana sem falar comigo, com raiva. Não consegui entender isso. E aí eu falo para vocês o seguinte. Eu falei isso para ele. Fui tomar meu banho e não tomei meu banho direito. Porque isso fica na sua cabeça se você tá fazendo a coisa correta. Mas eu vou te dizer uma coisa. Como é que eu vou ensinar o meu filho que ele é um funcionário normal, que todo mundo tá de olho dele dentro da fábrica, porque ele é o filho de Otto e ele tem mordomia de chegar e sair na hora do pai? Qual é o exemplo que eu vou dar? Primeiro para ele, né? E segundo para todo mundo. Todo mundo fica só de olho nele esperando ele cometer um erro, porque ele é o filho de Otto. Como é que eu vou reagir em cima disso aí? E eu falo para vocês hoje, teve um episódio que ele pagou o imposto de ICMS 2 vezes. Eu estava sentado na minha sala, era uma confusão, e entrava um, entrava outro, não sei o que mais lá, e eu sabia que alguém queria falar alguma coisa comigo. Aí, sempre é o RH. Senhor, eu preciso conversar com o senhor. O que foi que eu... Porque é o seguinte, olha, Pedro pagou o ICMS 2 vezes de um cliente. Eu digo, quanto foi? R$ 1.500. Era o dinheiro que ele ganhava. Mito. Ele ganhava, acho que era 1.200 na época, sei lá, era R$ 900. E aí, como é que tem que proceder? Eu falei, desconta dele. Isso dói pra caramba. Mas era o que eu ia fazer se fosse qualquer outro. O senhor tá mandando descontar do seu filho? Eu digo, tô mandando descontar do seu filho. E quem que vai dizer? Você vai dizer. Certo é o certo. Certo é o certo. Escute só. Beleza. Vai lá. Da sala dele, ele ligou pra mim. Mandou descontar? Eu digo, mandei. Ele disse, tá, tudo bem. Eu disse, a gente conversa em casa. Aí chegou em casa, eu falei, olha, presta atenção. Você aprendeu. Aprendi. Não se preocupe, não. Toma aqui os 1.500 para você. Mas eu quero que você entenda que na fábrica você é igual a qualquer outro. E eu vou falar para vocês, diante de todos, isso é o mínimo, diante de todos esses processos que eu tive com o Pedro, ele hoje, ele é 10.000 vezes melhor do que eu. E é um exemplo. Não estou dizendo que foi eu, mas eu vou dizer para vocês, é duro demais educar um filho quando ele está dentro do seu próprio negócio. Quando uma empresa ela é familiar, é muito difícil. E quando é que dá certo? Exatamente quando você separa as coisas. Quando você começa, aí você vê várias empresas familiares que não deram certo, porque passa a mão na cabeça dos filhos. Não prepara os filhos para isso. Grande depoimento. É uma grande verdade. Você pode ficar certo grande disso. Você sabe o quanto doeu para mim quando eu falei isso para coisa? Mas eu tinha certeza. Apesar de que, depois que eu tomei a decisão, eu fiquei remoendo o dia inteiro se eu tava fazendo bem. Mas era pro bem. Porque para mim era simples. Eu pago isso aí. Deixa isso aí. É muito mais fácil eu passar a mão na cabeça de uma pessoa que não era. Porque é exemplo, cara. É exemplo. Tá todo mundo. Primeiro porque ele entrou sem nenhuma teste. Não passou por nada. Eu coloquei. Tem esse poder. Eu coloquei. Já tomou o lugar de alguém. Ou a promoção de alguém, né? Porque você tem o carregador e o carregador ele sonha para ir ser um faturista. Então já ficam de olho. E essa responsabilidade é muito grande. Aí volta para o cara do médico. Ele tá colocando o filho dele, ele falou exatamente isso. Meu filho tem que começar de baixo, não tem nenhuma regalia. Por quê? Porque é exatamente isso. Infelizmente é assim. Hoje não é mais assim, cara.
Hoje não é mais assim. É duro você chegar e dizer assim, olha, os filhos hoje são totalmente diferentes, são sensíveis. São sensíveis, desistem da coisa muito rápida, né? Qualquer insucesso eles abandonam. Eu sempre falo isso, eu posto direto. Depois eu quero seguir vocês querem me seguir. Uma vez eu estava pedalando, há 2 meses atrás, eu estava pedalando e eu me propus, toda vez que eu saio de casa, eu digo quanto é que eu vou pedalar. Então, eu vou pedalar hoje 120 quilômetros. Quando eu cheguei em casa, eu estava exatamente com 117. Faltava 2 quilômetros. Eu moro no bairro dos Estados. A minha cabeça dizia assim, ó, tu não precisa mais. Pô. 117 para 120. Pô, sobe, guarda a bicicleta, tu já tá quebrado. A lógica era o seguinte, é 120, tem que ser 120. Sabe o que foi que eu fiz? Fiquei arrodeando a Vila Olímpica até dar 120. Por que isso? Porque se você começa a desistir das coisas pequenas, você começa a desistir das coisas grandes. Então você tem que submeter a sua mente a ser vencedora. Se você se propôs a sair para correr 10 km, você não consegue, mas ande os 10 km. E você vai ficando forte. Quando você termina de executar, você fala, eu sou capaz. Não terminei correndo, mas eu terminei os 10 km. Os 10 km é 10 km. Não necessariamente você precisa correr os 10 km. Você não corre hoje, mas você corre amanhã. Isso, quando você vai para o lado profissional, você desiste às vezes das coisas. Né? Sonhe alto para... Não, sonhe aquilo que é real, cara. Eu não posso sonhar com a Ferrari. Eu não tenho 3 milhões para dar numa Ferrari, 4 milhões. Mas eu posso sonhar com um carro de 100 mil, eu posso sonhar com um carro de 200. Eu sempre digo, sonhe com aquilo que é real, tá dentro da sua capacidade. A psicóloga, toda pessoa tem que ter uma psicóloga, né? Eu tenho uma grande psicóloga. Ela chegou para mim hoje, antes de vir para cá, eu tava na psicóloga. Ela falou assim para mim: você alguma vez achou que você merece mais do que você tem? E eu falei para ela, Aline, eu tenho exatamente aquilo que eu mereço. Eu olho para minha vida e eu digo para ela, eu tenho mais do que eu mereço, porque eu vejo pessoas muito mais capacitadas, pessoas muito mais estudiosas, pessoas mais dedicadas e mais trabalhadoras do que eu. Mas eu, com minha persistência, com meu foco, com minha determinação, procurar pessoas que sejam muito mais qualificadas do que eu, porque o grande lance do empresário, do executivo, não é ele administrar só, é ele saber as limitações dele. Eu não sabia nada de contabilidade, eu trouxe o melhor cara que tem e aprendi com ele. Eu trouxe o melhor administrador para trabalhar comigo, eu fui lá e aprendi com ele. Eu trouxe a melhor pessoa para trabalhar com Excel e eu fui lá e aprendi com ele. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A gente precisa entender os nossos limites. Só que as pessoas não querem saber disso. As pessoas acham que são muito boas. Mas no fundo, você, eu, a gente sabe a nossa limitação. Todo mundo tem limitação. Não sabe? Verdade. A sociedade, ela foi feita para unir duas pessoas. Uma com uma sabedoria e a outra com outra. Não foi para unir e brigar. Por que as pessoas começam a brigar dentro de uma sociedade? Porque elas começam a achar que é melhor do que a outra. Exatamente. Essa é a verdade. Sociedade não é juntar quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Sociedade É parceria. Porque existem sociedades com um chefe de cozinha e um empresário. O chefe de cozinha não tem um dinheiro, mas ele tem o quê? Ele tem aquilo que um restaurante quer. E eu tenho um dinheiro. É exatamente isso. As pessoas elas querem unir para colocar uma empresa e depois elas não conseguem entender que a sociedade, quando começou lá, começou com pessoas, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. E elas começam a achar que está ganhando menos, que merece mais, que sabe mais. Trabalho mais que o outro. Trabalho mais do que o outro. Mas esquece exatamente isso, que é o respeito. Então, eu sempre falo isso e vou morrer falando isso. A gente precisa se aceitar. E a gente precisa reconhecer os nossos limites. Quando eu reconheço o meu limite, eu estudo para melhorar meu limite. Né? Minhas limitações. E muitas vezes não faz isso. É importante essa reflexão. Como a gente falou de uma reflexão importante, querido Qual Otto, é, Ninja? vamos falar do Delta Café. Bora. Delta Café. Fazer aqui pra Esse vocês. café espetacular.
Como você viu com o nosso querido Café, ó. convidado. Sim. O Delta Café é um café de padrão internacional. E eu quero estar aqui com o Croy e com doce. Coisa boa, que maravilha. Vamos servir o café Fala na com boca de um anjo. o doce e o salgadinho. Porque não Maravilhoso. adianta você ter um café e não ter um docinho, né? Isso. E o Vamos. Delta Café, a gente sabe, o café que a gente encontra nas diversas partes do mundo. Você encontra na África, nos Estados Unidos, você encontra também na Europa, Isso. né, João Gabriel? E aqui E no na Brasil, Paraíba- Ninja? Não, a gente tem que falar do padrão. E João internacional. Pessoa, Ninja? Tem um padrão internacional do Delta. E o Delta, e a gente encontra aqui em João Pessoa, Isso. na Livraria do Luiz, em dois locais espetaculares, da Areia Augusto dos Anjos, aqui no centro da cidade, pertinho da Assembleia. Os intelectuais lá saboreiam o Delta Café e também no lançamento dos livros ali no Mac Shop. Tem uma Livraria do Luiz maravilhosa, com ótimas instalações no segundo andar, em frente ali a Selfit. Pessoal, malha, Tem fica demais, bonito. onde é? Tem demais? De frente. É. Lá você adquire o Delta Café, adquire essa máquina maravilhosa e é uma super parceria do Delta com a Livraria do Agora Luiz. começa a subir aquele cheirinho. Aquele cheirinho maravilhoso. começa. Delta, que é um café de torra perfeita. E a gente diz, o Delta não tem concorrente, não. Aqui a gente encontra o Delta também nas Deltas Express. Diversas partes. E é cápsula. Cápsula. Fácil, blindada. Essa aqui, ela conserva a textura e o sabor do Aqui é café o nosso convidado. individualizado. Essa aqui é testada açúcar. em Sem todos os açúcar. aspectos. Sem açúcar. Aqui é Café top. sem Quero açúcar. também um café maravilhoso do Delta e o Delta Café Ninja Cash, parceria de sucesso. Eita, café bom. Olha Esse aquele é montado. gostoso. Não. Esse é maravilhoso. Vamos agora com mais um Mechan Glaubinho, por favor. Vamos falar da 083 Burger, a hamburgueria artesanal aqui da Paraíba. A hamburgueria mais premiada da Paraíba, né, João Gabriel? Rapaz, eleita pelo ranking Hambúrguer Perfeito, um ranking especializado no setor de hambúrguer. 10º hambúrguer mais maravilhoso do Brasil e melhor do Norte Nordeste. Essa é top de linha com uma cara regional. Isso. A gente tem os hambúrgueres feitos com produtos paraibanos. A gente sabe, com aquele queijinho de coalho, com aquele pãozinho de macaxeira. Esse aí foi um Manteiga do sanduíche sertão, premiado. O pessoal da- molho verde de coentro. É uma maravilha. E a gente sabe, localizada na Avenida Vasco da Gama, aqui em Jaguaribe. E a gente sabe, o local certo para você levar a família, degustar um super hambúrguer é a 083. Sucesso de domingo a domingo, viu? Verdade. Abre às 18 horas e vai até o último cliente. Olha, salão cheio, como a gente fala, e o nosso querido Giovanni, que agora é especialista em podcast, viu? É, eu Dando vi. entrevista lá em São Indo Paulo. pra São Paulo, rapaz, participar do podcast. Batendo a parada do papai do ano e arrebentando. Ele só não tem sorte com o negócio, já, com o tal do Vasco da Gama. Não lembre, não, o Glaubinho fica um pouco triste. E- Mas você também não pode ficar feliz, não, tá? Não, muda. Foi de 4 a 0. Foi 4 a 0. A maior derrota na história em casa pro meu clube, 4-0. Logo na hora do Mechão, mas falando do Sport Recife. Vai ter que pelo lembrar, amor né? de Vou Deus. falar uma coisa pra você. Eita, depoimento. Lá vem uma lapada no esporte, pelo amor de Deus. Tu é esporte também, né? Eu saio daqui pra assistir o jogo do esporte. Eu sou esporte doente. Eita, tamo danado. Eu vou Meu para Deus o do céu. camarote lá, É com os sofredor igual presidentes, com todo mundo. O Yuri É Romão, sofredor. olha, Eu jogou você ontem, quando fez 1-0, eu desliguei o celular. sofri muito. Eu vou jogar você, não dói não. Não, eu tô Magoa. arrasado, eu tô de luto. E os cabas deram o gol, né? Eu tô de luto. Não, o quarto gol. O gol foi contra. Os Vergonhoso, cabas deram o gol. vergonhoso. Só quem sabe é quem é, A gente tá quem é doente. esporte, Eu não tô é? apaixonado. Eu tô sofrido hoje, eu tô de luto. Você não tem noção, velho. Você não Então tem aqui noção. vocês estão todos É muito sofrendo. pesado. E deu Não, é 17. difícil. É difícil, vou dizer porque é difícil. A gente tá, acho que na sétima rodada, tô com 2 pontos. O torcedor do esporte, ele já viu, ele já tá vendo lá na frente. Projeção em Série B. Não Cada- sei se é, mas tem Cada pontinho desse É. vai ser sofrido. se ele não mudar agora, com esse novo técnico que foi do Corinthians, dificilmente ele vai se recuperar. Porque é todo jogo é um clássico. É, dificílimo. Né? Agora vem o Ceará. Meu Deus do céu. Não. Glaubinho, pelo amor de Deus. Lá E dentro. lá dentro. Aí é que, Que é pior ainda, né? Ceará é brincadeira, mas vamos lá. É esperança. Enquanto a vida é esperança, É. né? Que eu fui no jogo do Vitória, eu digo, agora a gente vai ganhar. Empatou. Não, meu irmão, pelo amor de Tem Deus. vitória não que dá Não, vitória aqui. Não, mas eu falo assim, Glaubinho gosta. o esporte sempre foi assim. Tá calado. rapaz, sempre, É uma sempre- paixão, É. paixão. E a gente continua sofrendo com é tudo, verdade, né? é verdade. Portanto, 083 Burger nos principais aplicativos e também Isso, peça em casa que chega quentinho. iFood, como se tivesse comendo plataformas lá. digitais, você tem o 083 Burger Perfeito. com desconto também do Ninja Cash. Isso, 10%. Vamos lá. Vamos para mais um Mexer. Esse aqui é presente pro nosso querido Otto Hoffmann.
recebe nesse momento um jantar da Pimenta Nativa Forneira Jantar Gourmet. romântico, Ninja. Diga lá aí, Isso, jantar romântico. Pra você, muito Eu bem vou dizer acompanhado. pra vocês, eu já consumo há muitos anos, né? E agora Olha você aí. vai como E convidado eu conheço os donos, né? 300 empresários, Volgano e Luiz Cláudio. Exato. Cada convidado já estiveram aqui. Eu, E- eu tive o privilégio de ir lá e quem me apresentou eles foi Carlinhos, um grande Um amigo tal de nosso. Carlinhos Macedo. Nosso Isso, amigo em comum. isso. que nos E apresentou. assim, eu fui muito bem tratado Top. pelos dois. Diferente a casa. Ele sentou lá na mesa e falou, explicou e tal. E assim, ele tem uma pizza que É diferenciada. a Diferenciado. pizza dele de filé Com queijo reino e é aquela. imbatível. Na moral. Vem bater. A massa Aqui é também é com amor. diferenciada. Feita Eu gosto de comer com a mãozinha aqui. E vai comer aquela entradinha também com presente. do É, Ninja a entradinha Quest. com queijo Aquela parmesão. entradinha gostosa, Casquito. saborear, vai aproveitar. Delícia. Pimenta Nativa Forneira Gourmet no Instagram, você também faz reservas, obtém informações, mantém um contato direto e também na Pimenta Forneria lá no Paraíba Mall, também com cardápio diferenciado. 2 endereços, Fernando Luiz Henrique aqui no Bessa e também no Paraíba Mall. É sucesso de público, é a melhor pizzaria aqui do estado. Vamos para mais um, Mexendo, por favor. É mais Água um na presente. boca, água na boca. Tem mais um presente. Meu Deus Esse do céu. presente aqui é o da Serra de Areia. É esse aqui. Eita, cachaça maravilhosa. Infelizmente eu vou lhe dar, porque Infelizmente, o meu eu faço desejo, isso. todo episódio, é levar pra casa. Porque isso aqui Eita, é que sensacional. A cachaça Serra de Areia, feita aqui em areia. Melhor cachaça do Brasil. tive lá. Menor índice de acidez. Tive lá. Querido amigo Feito Evaldo pelo nosso amigo Vieira. Evaldo Vieira. Receba esse Presente aqui dele. Esse aqui eu vou colocar no congelador. Eita, aí conhece. Aí fica- conhece. Apreciar. E eu vou tomar e eu vou marcar. Marque. E vou. Marcar a gente aí. ó. É bonito, Essa é bonito. cachaça É é, bonito. maravilhosa. Bonito. Made in Paraíba. Você bebe sem orgulho fazer da careta, Paraíba. Otto. E atende só. Aqui é só atender pedido, viu? Aqui é igual a Coca-Cola. Aqui faz 2 carretas pro sertão. Todo mês, só para fornecer São Bento, Catolé do Rocha, líder de vendas em Coremas. Bota esse rótulo maravilhoso aqui. Você- Pode colocar. você- Maravilhosa. Você vem trazendo para a área de venda o quanto já evoluiu a cachaça, né? Demais. É outro produto. Você Outro lembra como produto. era apresentada antes? É. Aquela garrafa né, de cerveja e tal. De cana. Olha, Pode olha, fazer. olha isso aqui. Orgulho. Aí eu falo para você, trazendo para mim, pro meu ramo. Você come com os olhos. É, dá vontade de beber, não é não? Tá. E o produto Tá. diferenciado. Lembra que eu disse para você que a apresentação ela é essencial? Sim. Aqui desperta o quê? Um outro nível. Uma coisa sofisticada, né? Você vê que é um azul diferente. Então isso aqui desperta o quê? O interesse de eu provar. Exato. E esse rótulo aí é um rótulo Especial. especial. É uma isso que eu tô cachaça- dizendo. É interessante. Você Tem vê a como é branquinha tal, você- e essa daí Isso aqui é um blend especial, o blend royal. Exatamente. É isso que eu digo para você, como evoluiu a venda, né? Exato. demais. E até a produção da cachaça paraibana é outro patamar hoje, né? E hoje, saindo daquelas bags, porque você lembra aquelas bagzinhas? É, miudinha. De plástico. A pitulinha. A pitu- Acabou A pitulinha. barrigudinha. Não, até pode até existir, Existir, mas- mas entenda, eu não compraria se eu tivesse essa daqui. Exato. É, a qualidade é diferenciada. Porque ela passa credibilidade. Credibilidade, sem dúvida. Cara. né? O que tem aqui dentro deve ser muito bom. E você vai Deve não. degustar e Tenha provar. certeza que é. Vamos para mais um Mexendo Globinho, por favor. Vamos falar de mais um parceiro. Eita, essa Faz daí o também. coração da Rara Coxinha. A Só rocha não com bota o as vídeo pra imagens. outra aqui, pelo amor de Deus. Faz o Bota coração, não, o vídeo não. coração Meu da Rara Deus do Coxinha, céu. que é uma explosão de sabor. Essa é muito melhor. A melhor coxinha da Paraíba. Aqui, a Rara Coxinha, você... Parada obrigatória. Vai para Recife, você passou a entrada de Alhandra, quilômetro 114, você visualiza aquela maravilhosa instalação. Olha só os coraçãozinhos da Rara Coxinha. A Rara Coxinha tem todos os sabores, viu? Frango catupiry, Essa que tá na tela aí é cupim defumado com catupiry, meu amigo. Menino, Carne de sol com catupiry. camarão catupiry, rapaz, queijo do reino com frango. São super coxinhas, a gente sabe. Aqui abre às 6 da manhã, você vai tomar aquele café com essa coxinha maravilhosa e vai até às 10 horas da noite com uma super equipe de atendimento, um banheiro maravilhoso. Também tem um almoço, você pode pedir também um almoço à la carte. Tem as pra sobremesas. você saborear. Com isso eu vou ali, vou pedalando até lá. É, Tem o posto, maravilha. aí não tem a parte de cima, eu faço aquela volta lá em cima e O volto. retorno. Que maravilha. É chão, viu? É chão. 79 quilômetros. ida e volta. 79 km e o Pare lá interessante. pra você ver que aí é top. Eu paro lá pra tomar um Para, café. Pra tomar um café. Maravilha. Inclusive, se você for de carro elétrico, lá também você tem um local para abastecer carro elétrico na Rara Coxinha. Rara Coxinha no Instagram. Há uma explosão de sabor interessante. A população fala lá, é muito melhor. É muito. Enche o peito e fala, é muito melhor a Rara Coxinha.
Faz o coração pra Fábio e toda a equipe. Vamos para mais um mexão agora. O último sem áudio, ó. Sem áudio? Não, tem um Não áudio. descarregou a caixa. Mas vamos falar. Matheus vai fazer uma música mexicana. A gente vai fazer aqui. Matheus vai dançando. Vai lá, Vai Matheus. dançando aí. Pá, para, pá, pá, pá. É o compadre mexicano. Por favor, Glaubinho, solta as imagens do El Compadre. Aqui na Fernando Luiz Henrique do Bessa, você tem o coração do México. Aqui em João Pessoa, o El Compadre mexicano. É uma casa que você sabe, tem todo um cardápio diferenciado. O tempero do México aqui em João Pessoa tem nascos, como é que são os Tacos, nachos. É, amigo. Tem tudo lá, né? Tem tudo. E também com um trabalho diferenciado voltado com rodízio. Você vai lá, Isso. paga uma quantia ínfima e você degusta. Rapaz, todo o Ninja, cardápio. você experimenta todo o cardápio mexicano por R$ 89,90. R$ 89,90 e você prova todas essas delícias Todo o cardápio. aqui. Tem também aquela cervejinha gelada, a cerveja produzida no México também, tem tequila. Tequila. Você tem toda uma bebida maravilhosa. E aqui é o local da família paraibana. Aqui é casa cheia, os turistas abraçados e os paraibanos mais ainda, o El Compadre mexicano, sempre com a promoção, com o cardápio novo, com todas as novidades. Fernando Luiz Henrique no Bexa. Depois da Pertinho da pizzaria. Pertinho da Bento Nativa. Ah, Passou- voltando. Ah, eu vi. Passou lá você, bem pertinho do Bar do Seu João. Tem o Bar do Seu João sei, em sei. Na frente. frente, quase na frente. Bem na frente você tem essas instalações Muito maravilhosas bom, muito bom. do El Compadre Mexicano. Otto Hoffman, obrigado por ter vindo ao nosso NinjaCast. A gente agradece a aula de venda e também de vida, né? De vida. De Muitas venda histórias e vida. interessantes. Tem muito corte, Ninja. Tem muito corte, corte, não e sei. esperamos aí contar com você mais vezes aqui no NinjaCast para a gente aprender. Foi uma aula com o nosso Verdade. público, viu, João Verdade. Gabriel? Eu que tenho que agradecer. Bom, é um privilégio para mim passar alguma coisa do que eu aprendi ao longo desse tempo todo. E eu vou dizer para vocês, foi um dos melhores que eu já fiz. Que eu me senti à vontade. Obrigado. De corpo presente, você é um grande vendedor. E Nós você somos, fala. todos nós Não, aqui. e assim, você fala com uma convicção muito, muito boa. E eu percebo isso. Não é à toa que você está aí. Muito obrigado. Né? E eu sinto isso aí, eu sinto essa empolgação é porque você acredita no produto. E essa mesma empolgação é a empolgação que eu tenho com tudo que eu faço. Isso é importante. Muito obrigado. É importante você acreditar no produto, é importante, isso aqui é um produto. Isso aqui é um produto. Esse produto de vocês, ele tem a necessidade de ser vencedor. E vocês deixam a gente muito à vontade. Muito obrigado. Viu? E só agradecer a E- oportunidade. E é isso que a gente leva da vida, né? Novos amigos. A gente Claro, tem amigos em sem comum. dúvida. Temos Sem uma amizade dúvida. gratificante, maravilhosa com o Carlinhos Macedo. Exatamente. Quem mandamos um grande abraço. Grande abraço Sem para ele, dúvida. para a dona Michelle. Agora ele não quer mais saber de João Pessoa, né? Não, não. Agora é só viajando por aí agora. Internacional. É um Internacional, pernambucano. Carlos. É um pernambucano. É um pernambucano. Obrigado, Otto. Glaubinho, obrigado a todos da Media Box Produtora pelos obrigado. trabalhos maravilhosos. Matheus, mais uma vez aí, gratidão pelo cuidado, né? Da rede social, que sempre aí nos Tava bom. acompanhado. Tava E, portanto, sensacional. trabalhamos em nome do Delta Café. Ei, não Pois vamos esquecer de fechar o episódio. Mandar um abraço pro pessoal do Cajazeira. Ah, meu amigo, a gente tem que fazer agora aqui uma referência É, maravilhosa. a gente tem que falar Você dele. que está nos acompanhando em todo o mundo, porque lá a transmissão é para o mundo inteiro. A TV Diário, no portal Diário do Sertão, retransmitindo parceria firmada. Isso. Terra do nosso querido Matheus, nosso querido Peterson Santos. A gente agradece a confiança. O NinjaCast, os episódios do NinjaCast retransmitidos na TV Diário. Pra Durante toda o a dia, região do Sertão é uma partezinha do Ceará. durante também. o dia, às 14 horas, olha só que horário maravilhoso, todas as quartas-feiras e também Às nas sextas. sextas-feiras, é 16h30, o episódio na íntegra lá com a TV Diária. A gente fica muito. Olha, nós nos sentimos muito vaidosos, orgulhosos por falar com um público tão qualificado, tão maravilhoso. A gente sabe, a TV Diária, inclusive, que foi já palco de debates de sucessões estaduais, E- palco de governador, debate de governador, com todos os presentes em pautas. E tem a história que diz que Cajazeiras ensinou a Paraíba a ler, né? Foi nesse último campanha de governador, João Azevedo, Nilvan, tudo lá debatendo. Não, e Cajazeiras, se você não. Todo mundo sabe ali, é uma circunvizinha ali, ela atende tudo. Só para vocês terem ideia, para fechar, o Atacadão tinha uma loja sozinha lá em Cajazeiras. Era a loja que mais vendia no Brasil inteiro. Maravilha. Aí foi para lá, botou o açaí, botou o Matheus. O açaí passou a vender no cartão e o Matheus passou a vender dividido. Foi lá de tomar no mercado. Mas era a loja, há 10 anos atrás, vendiam 1 milhão por dia. Impressionante, né? A gente, não, por exemplo, falar do Salgadinho Cro, estamos falando para Cajazeiras. Falamos para Cajazeiras. Sem dúvida, um dos Pra maiores. toda Vende muito naquela região. Mercado muito e avançado. para todo o público que acompanha. E outra coisa, a TV lá com produção diária.
com programas diários produzidos com estúdio local, com cobertura, com reportagens. A gente fica muito orgulhoso quando nós participamos dessa grade de programação. A gente se sente extremamente honrado pela parceria e queremos trazer também Petson, a diretora Andréa, diretora também, Fernanda também, marcando presença aqui para conversar, falar mais dos projetos. Já agendamos uma visita a Cajazeiras e a visita também aqui para a gente firmar ainda mais esses laços, né, João Gabriel? É isso aí. Um abraço. NinjaCast e TV Diário, orgulho. Estamos felizes por essa parceria. Trabalhamos em nome do Delta Café, da 083 Burger, da Pimenta Nativa, Cachaça Serradiaria, também em nome do El Compadre Mexicano e da deliciosa, Da maravilhosa, Ninja. a espetacular. Rara coxinha e uma salva de palmas para a memória do Ninja. Que memória é essa, viu? Meu amigo. Valeu, galera. Fiquem com Bora. Deus e a gente se encontra. Valeu. Taborém aí, o Salgadinho Cro também. Um abração, galera. Fiquem com Deus. Valeu.